E se você não curte muito acompanhar séries longas, com várias temporadas, mas gosta de boas histórias com começo, meio e fim, esse vídeo aqui é para você. Então fica até o final que eu vou te indicar 5 minisséries de ficção científica com histórias intrigantes em apenas uma temporada, depois da vinheta. Fala pessoal, Beto Fernandes aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Quadrante Alfa. Já deixa um like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com seus amigos que não têm paciência para séries muito longas. Em essência, minisséries já nascem com começo, meio e fim, sem nenhum intuito de deixar um gancho para uma eventual segunda temporada. Embora algumas minisséries deixem algumas questões sem solução, mas aí é mais com o intuito de instigar a nossa imaginação. E o que é legal das minisséries é justamente não ter essa grande pressão por audiência, uma vez que as histórias em tese são fechadas. Isso dá maior liberdade criativa para roteiristas, diretores, produtores, enfim. Bom, sem mais delongas, bora para a lista. Maniac. Minissérie de ficção científica e drama psicológico criado por Patrick Somerville, é ambientada em um mundo futurista com tecnologias avançadas. A história acompanha Annie e Owen, interpretados por Emma Stone e Jonah Hill, dois estranhos que, em busca de cura para seus traumas e problemas psicológicos, se inscrevem em um teste experimental conduzido por uma empresa farmacêutica. O experimento promete consertar a mente dos participantes, curando qualquer tipo de dor emocional e problema psicológico, mas logo se revela mais complexo e instável do que o esperado. Maniac é uma daquelas séries que surpreende tanto pelo conceito quanto pelo visual. A história é um mergulho em temas profundos, como traumas, laços emocionais e a complexidade da mente humana, mas o faz de um jeito bem fora do comum. Desde o começo, a série mistura drama e ficção científica com uma pegada surrealista e uma estética retrofuturista que cria um ambiente estranho e ao mesmo tempo muito envolvente. Emma Stone e Jonah Hill entregam atuações muito sólidas, autênticas, o que faz toda a diferença para a série funcionar. Emma interpreta Annie, uma mulher marcada por um trauma familiar, com uma energia que transparece o peso que ela carrega. Já Jonah dá vida a Owen, um cara isolado que luta com problemas de saúde mental e a pressão de uma família disfuncional. A conexão entre eles é sincera, e isso fica claro nas intenções que tem nas diferentes realidades alucinantes criadas pelo experimento farmacêutico em que se encontram. Os cenários oníricos e os episódios cheios de referências a filmes e estilos de diferentes épocas deixam a série bem dinâmica. Cada sessão do experimento os leva para um mundo novo e inesperado. Espionagem, fantasia, dramas familiares e até uma aventura medieval. Isso acaba dando uma cara única para cada episódio e mantém a gente interessado em ver o que vem a seguir. Mas é uma série que exige atenção e disposição para acompanhar essa jornada não linear e cheia de simbolismos. Claro que essa estrutura menos convencional pode acabar não agradando a todo mundo. A narrativa é cheia de desvios e às vezes a série parece que acaba se perdendo no seu próprio estilo. Para quem curte histórias com começo, meio e fim bem definidos, Maniac pode parecer um pouco desconexa. Já para quem curte algo diferente, meio fora da casinha e principalmente com temas psicológicos, essa minissérie é um prato cheio. Em resumo, Maniac não é só sobre uma experiência farmacêutica maluca, é uma experiência emocional e visual que explora a mente e os sentimentos dos personagens de um jeito único. Ela leva a gente a refletir como lidamos com nossas próprias dores e traumas. E como, no final das contas, uma conexão humana verdadeira pode ser muito mais efetiva do que pílulas ou tratamentos farmacológicos. E para assistir Maniac é só ir lá na dona Netflix, a minissérie tá completinha lá. 11-22-63. Baseado no romance de Stephen King, com produção de J.J. Abrams e estrelado por James Franco, a história gira em torno de Jake Epping, um professor de inglês de uma pequena cidade do Maine que é, inesperadamente, convidado por seu amigo Al Templeton, interpretado por Chris Cooper, para uma missão impossível: viajar no tempo até a década de 60 para tentar impedir o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que aconteceu em 22 de novembro de 1969.
63. Al revela a Jake a existência de um portal do tempo escondido em sua lanchonete que leva a uma data fixa, 21 de outubro de 1960. Ao atravessar esse portal, Jake chega ao início da década de 60 em meio aos preparativos para a campanha presidencial de Kennedy. A cada viagem, ele percebe que o tempo tem uma forma peculiar de se defender contra mudanças, apresentando uma série de obstáculos e acontecimentos estranhos, quase sobrenaturais, para impedir que qualquer pessoa o altere. 11/22/63 é uma série que surpreende e acaba entregando muito mais do que uma história apenas de viagem no tempo. A premissa ela é fascinante e por si só já seria uma curiosidade imensa, mas o show vai além do suspense óbvio, explorando o impacto psicológico e moral de tentar mudar o passado. James Franco, que é um excelente ator, evidentemente se destaca como Jake, trazendo complexidade de um personagem que começa a missão meio incrédulo e aos poucos se vê totalmente absorvido por ela. Ele não está só investigando Lee Harvey Oswald, mas também vivendo uma nova vida nos anos 60, em uma época repleta de preconceitos e valores bem diferentes dos nossos. A ambientação é impecável e nos transporta diretamente para essa época de uma forma muito competente. Isso desde a moda e os carros até o clima tenso da política naquele momento. Isso é muito legal porque esses detalhes acabam enriquecendo a trama, fazendo com que o drama histórico ganhe mais força. E o romance entre Jake e Sadie é um ponto que adiciona muita emoção à história. A química entre eles funciona muito bem e aquela velha história, né? O conflito entre você construir a sua vida ali ou seguir com a sua missão. Mesmo assim, a série ela não apela para o romance como um truque, mas sim como uma camada importante da história. E o ponto talvez o mais interessante dessa minissérie é como o passado luta para se manter inalterado. Essa ideia de que o passado não pode ser mudado é mostrada de maneira tensa, quase como se o próprio universo estivesse tentando sabotar Jake. Pequenas coisas vão dando errado, acidentes acontecem e a tensão vai aumentando conforme a data 22 de novembro de 63 se aproxima. Essa parte, por mais sutil que seja, é muito bem feita e gera um suspense que nos deixa vidrados. Para alguns o ritmo pode parecer um pouco lento, especialmente quem está esperando uma ação típica de ficção científica. A série é mais focada em desenvolver o dilema interno do personagem e os aspectos históricos do que em cenas de ação pura. Enfim, 11/22/63 não é apenas sobre impedir um assassinato famoso. É uma história sobre o peso de mexer no tempo e as consequências de alterar o passado. E dá para conferir essa minissérie lá no Prime Video. The Lost Room. A minissérie segue o detetive John Miller, interpretado por Peter Krause, que se envolve em um enigma surreal e perigoso quando descobre um quarto de motel aparentemente comum, mas que esconde segredos sobrenaturais. Esse quarto, o Lost Room, serve como uma espécie de portal para o desconhecido, acessível por uma chave especial que permite que qualquer usuário abra qualquer porta para entrar no quarto, independentemente de onde esteja. No entanto, ao sair do quarto é possível surgir em qualquer local desejado, o que confere um elemento de teletransporte ao objeto. The Lost Room é uma verdadeira joia para quem gosta de ficção científica misturada com mistério e uma boa dose de surrealismo. O enredo ele é original e consegue nos deixar intrigados do começo ao fim, girando em torno de um simples quarto de motel que guarda segredos capazes de alterar a realidade. A forma como a série transforma objetos cotidianos, como um pente, um relógio, uma chave, em artefatos com poderes inexplicáveis, cria uma atmosfera de mistério que prende o espectador. O protagonista, John Miller, é muito fácil de simpatizar à medida que ele vai se aprofundando na busca desesperada por sua filha desaparecida. Peter Krause consegue passar bem a mistura de angústia e determinação de um pai que se vê preso em uma situação insana. Isso faz com que as reviravoltas e os perigos enfrentados por ele tenham um impacto emocional, mesmo quando as circunstâncias são de outro mundo. Outro ponto forte da minissérie é a riqueza de detalhes no universo que cria. Cada objeto tem sua própria história, seu próprio poder e há diferentes grupos e personagens com motivações próprias para adquirir essas relíquias. A história nos leva a questionar quanto vale o controle sobre esses objetos e até onde as pessoas iriam por um poder que nem conseguem compreender totalmente. Esses temas, de certa forma, refletem um pouco da busca humana por poder e domínio sobre o desconhecido, que traz uma camada extra de profundidade à história. Se é uma crítica que pode ser feita,
perfeita e que o final deixa algumas perguntas em aberto, que pode não agradar a todos. Quem gosta de uma conclusão bem amarrada pode se sentir um pouco decepcionado, já que a série termina com alguns mistérios ainda pairando. Peter Crossa, Juliana Margulies, The Lost Room. Infelizmente eu não achei aonde assistir essa série na legalidade. Ascension. A minissérie explora uma premissa intrigante. E se os Estados Unidos tivessem lançado uma nave espacial nos anos 60 em segredo com o objetivo de colonizar um planeta distante? A série acompanha a jornada da USS Ascension, uma espaçonave autossuficiente que foi lançada em 1963 durante a Guerra Fria, com uma tripulação de 600 pessoas escolhidas para embarcar em uma missão de 100 anos com destino à Próxima Centauri. Isolados no espaço há mais de 50 anos, os tripulantes vivem em uma sociedade fechada e rigidamente controlada, produzindo os valores e costumes da época em que partiram da Terra. No entanto, tudo muda quando ocorre um evento inesperado, o primeiro assassinato a bordo da nave. A morte de uma jovem tripulante faz com que o oficial de segurança inicie uma investigação que vai revelar segredos sombrios sobre a verdadeira natureza da missão. À medida que ele desenterra pistas que sugerem uma manipulação por forças externas, o mistério se aprofunda, trazendo à tona questões sobre controle, liberdade e o papel da tecnologia. Ascension conta com um cenário que é bem interessante e original. A sociedade ali evoluiu diferente, mas também fica meio congelada no tempo. Há classes sociais bem definidas, intrigas e, claro, o jeito conservador da época. Esse detalhe de trazer os valores e o estilo de vida dos anos 60 para uma nave futurista cria uma estética visual única e reforça o choque cultural entre o que sabemos do presente e o que eles acreditam ser a realidade. Os personagens também ajudam a construir esse mundo. O Capitão William e sua esposa Viondra são um casal bem intrigante, com o Viondra manipulando as coisas nos bastidores para manter a ordem e o controle da nave. E Aaron, o investigador que vai atrás do assassino, é o cara que dá uma visão mais crítica e levanta questionamentos sobre o que realmente está acontecendo ali. A investigação é o fio que puxa o público para mistérios maiores que a série vai jogando, e a cada episódio parece que descobrimos algo que vira tudo de cabeça para baixo. Agora, o que divide o público são justamente as reviravoltas da trama. Há revelações sobre a missão que, para alguns, são um ponto alto da série, porque deixa a história mais rica e intrigante. Já para outros, pode parecer que a minissérie muda de rumo de uma forma muito brusca e se afasta da ideia inicial. É como se a série estivesse apostando alto e, para alguns, não entregou tudo aquilo que prometeu. Outra coisa é que a minissérie não fecha todas as pontas, e isso pode acabar frustrando alguns espectadores, mas isso aconteceu porque essa é uma minissérie que, na verdade, não foi pensada como minissérie, é ela para ter mais temporadas. No geral, Ascension vale a pena pela experiência e pela forma como mexe com temas como controle, liberdade e a natureza da verdade. Ela fica o tempo inteiro nos fazendo pensar sobre o que é realidade e o que é manipulação, além de trazer aquela pegada crítica sobre poder e isolamento. É uma série diferente, intrigante e, embora não seja perfeita, nos prende e faz a gente pensar, algo que nem toda série de ficção científica consegue fazer. You have no idea. Talk to me again after you've seen these episodes and tell me how wrong you were. Ascension. Infelizmente, essa minissérie também não encontrei aonde assistir na legalidade atualmente. Childhood's End. Baseada no romance homônimo de Arthur C. Clarke, a minissérie aborda questões profundas sobre evolução, identidade e o futuro da humanidade. A trama se inicia quando a Terra é visitada por uma raça alienígena avançada, conhecida como os Overlords, liderada por Carolyn. Os Overlords chegam em naves gigantescas e pairam sobre as maiores cidades do mundo, prometendo acabar com a guerra, a fome e as desigualdades. Eles se autodenominam os Guardiões da Humanidade e afirmam querer levar à Terra uma nova era de paz e prosperidade. A minissérie começa com uma premissa de ficção científica simples, inclusive a gente já viu outros filmes e séries com essa temática muito parecida, alienígenas super avançados chegando e querendo transformar a Terra numa utopia, mas o que acontece depois é muito mais profundo e desafiador do que o esperado. O personagem de Carolyn, interpretado por Charles Dance, é cativante e perturbador ao mesmo tempo. Ele transmite uma sensação de tranquilidade e sabedoria, mas
mas também deixa no ar uma tensão sobre o que os Overlords realmente querem. E a série faz um ótimo trabalho em criar essa ambiguidade. Ao mesmo tempo em que você se sente fascinado pela utopia que os alienígenas oferecem, fica uma desconfiança crescente de que esse presente pode ter um preço alto. No começo, o mundo abraça a paz imposta pelos Overlords, mas com o tempo, essa utopia vai revelando um lado sombrio. A humanidade começa a perceber que o preço a pagar por essa paz envolve abrir mão de seu próprio futuro como espécie. É uma mensagem forte que questiona se estaríamos dispostos a abandonar nossas características humanas, nossa individualidade, nossos sonhos e até nossas imperfeições em nome de algo maior. O visual da série é muito bem feito e ajuda a tornar a chegada dos Overlords e as mudanças na Terra ainda mais impactantes. Quando finalmente vemos Caroline em sua verdadeira forma, isso cria um impacto cultural e emocional tanto para os personagens quanto para o público. A estética da série consegue capturar o espírito do livro de Arthur C. Clarke, que é cheio de uma beleza melancólica e perguntas profundas sobre o sentido da vida. O que deixa um pouco a desejar é que, pelo fato da série ser condensada em apenas 3 episódios, a série não consegue explorar todos os dilemas filosóficos e emocionais que o livro apresenta. Isso obviamente faz com que a minissérie pareça muito corrida em alguns momentos e alguns personagens aparentam não ter sido bem desenvolvidos. Ainda assim, essa minissérie traz uma experiência incrível, especialmente para quem gosta de ficção científica que faz pensar. Ela nos deixa com perguntas sobre o futuro da humanidade e o que realmente significa evoluir. O final é daqueles que fica na cabeça e provoca uma mistura de admiração e tristeza. Uma sensação de que o sacrifício para alcançar um novo estágio de existência pode ser, no fundo, o fim do que chamamos de humanidade. This world will be okay. Won't it? E essa é mais uma minissérie que, infelizmente, para assistir só se for lá no modo Jack Sparrow, porque não encontrei aonde assistir na legalidade. E você, já tinha visto essas minisséries? Qual que é a sua preferida? Escreve aí nos comentários pra gente saber. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Valeu, pessoal. Vou indo. Um abraço. Tchau!